Pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Hoje, dia 29 de agosto de 2020, então estamos iniciando mais uma aula de resistência dos materiais. Nessa semana, na segunda-feira, na nossa aula, nós falamos um pouco sobre apoios e reações em apoios. Então, vou dar uma retomada, né, sobre o que a gente falou e aí no final vou resolver 2 exercícios e deixar um exercício para entrega, tá? Lá no Moodle. Então nós vimos primeiro o tipo de apoio chamado de rolete, né, o apoio móvel. O que é importante a gente saber desse apoio aqui, ó, é que ele restringe a movimentação apenas na vertical, né? Então toda vez que eu tiver um rolete ou apoio móvel, vai surgir lá na minha estrutura apenas uma reação na vertical. Nós temos um outro tipo de apoio chamado de articulação ou pino, né? Nesse apoio aqui, ele restringe a movimentação em 2 direções, tanto na vertical, ou seja, tanto em Y, quanto em X, né? O caso da figura aqui, né? Então, vão surgir lá vai surgir lá na minha estrutura 2 reações, né? Uma na vertical, chamei aqui de FY, e uma na horizontal, que eu chamei aqui de FX, tá? E por fim, né, nós não fizemos ainda nenhum exercício utilizando esse tipo de apoio, mas nós temos um apoio chamado de engastamento, né? O engastamento, lembra lá do exemplo da escada que eu mostrei para vocês, né? Então no engastamento, eu restringo o movimento tanto na vertical, em Y, quanto na horizontal, em X, e também restringo a rotação do material, né? Da minha peça, da minha estrutura, do meu objeto, enfim. Então eu restringo a movimentação ali na vertical, na horizontal, e também restringo a rotação, tá? Coisas importantes para a resolução dos nossos exercícios, né? Ó, a soma de forças em X, soma de forças em Y será sempre igual a 0, porque nós estamos tratando aí de estática, né? Então a gente pressupõe o equilíbrio desses corpos. E agora a gente tem mais uma condição ali, que é a somatória de momentos igual a 0, né? Que a gente começou a usar na segunda-feira. A gente definiu, né, deixou combinado que toda vez que o momento for no sentido horário, esse momento vai ser negativo, e toda vez que o momento for no sentido anti-horário, esse momento vai ser positivo, tá? Lembrando que as forças que vão aparecer em Y, se elas estiverem para baixo, elas vão ser negativas, se elas estiverem para cima, elas vão ser positivas, tudo bem? Muito bem, nosso primeiro exemplo diz o seguinte, ó, para a estrutura mostrada na figura, determine as reações dos apoios A e C. Como a gente pode ver aqui, ó, tanto no apoio A quanto no apoio C, eu tenho roletes, né? Então eu tenho um rolete em A e um rolete em C, então eu já sei que em A vai ter uma reação só na vertical, e em C vai ter outra reação na vertical, tá? Eu tenho uma força externa de 7 kN, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 3 metros, a distância entre o ponto B e o ponto C é de 4 metros, e o comprimento total aqui do meu material é de 7 metros, tá? 3 mais 4. Então, vou começar fazendo o quê? Fazendo o diagrama de corpo livre, tá? Então, no diagrama de corpo livre, além da força que já estava indicada lá no enunciado, eu vou representar também as reações. Então, aqui, ó, chamei essa reação em A de RAY, e a reação em C de RCY. Peguei como ponto de referência o meu ponto A, né? Então, nos exercícios que a gente resolveu segunda, nós também procuramos pegar como referência o meu ponto mais da esquerda, né? O primeiro ponto da esquerda, que acaba coincidindo aí com o ponto A, tá? Então, ó, sabendo que, olhando o meu diagrama de corpo livre, eu não tenho reações em X, então eu já sei que a minha primeira condição aqui ela é satisfeita, né? Soma de forças em X realmente é igual a 0. Vou então agora para a minha segunda condição, soma de forças em Y igual a 0. Então todos os esforços em Y eu vou somar, tá? Então lembra lá, ó, setinha para cima, RAY setinha para cima, ele fica positivo. 7 com setinha para baixo, menos 7. RCY com setinha para cima, mais RCY, essa somatória toda igual a 0. Muito bem, não consegui descobrir ainda nem o valor do RAY, também não consegui descobrir o valor do RCY. Vou agora, então, para a somatória de momentos, igual a 0. Como que eu calculo o momento? Lembra que o momento é sempre a força vezes a distância. Momento no sentido horário, negativo. Momento no sentido anti-horário, positivo. Tudo bem? Então, lá, ó, meu ponto de referência é o ponto A. Então, a partir do ponto A, ó, a primeira força que tenta girar a minha estrutura
é a de 7 kN e ela tenta girar no sentido horário. Tá? Se é no sentido horário, o momento vai ficar negativo. Então vai ficar menos 7 vezes a distância do ponto A, que é 3. Ó. Menos 7 vezes 3. E aí depois só tem essa outra força aqui, RCY, que tenta girar no sentido anti-horário. Se tenta girar no sentido anti-horário, essa reação, o momento vai ser positivo. Então vai ficar mais RCY, que é a minha força, que é a reação, vezes a distância do ponto A, que é de 7 metros. Então, ó, mais RCY vezes 7, tudo isso igual a zero. Menos 7 vezes 3, menos 21. RCY vezes 7 mais RCY, tudo isso igual a zero, tá? Quero descobrir quem? Ah, tem um pequeno erro aqui, mas me perdoe, tá? É o RCY aqui embaixo, tá? Desculpa, esqueci de mudar. Então, ó, menos 21 mais 7 RCY é igual a zero. E esse menos 21 passa para o outro lado, mais 21, tá? E o 7 que está multiplicando o CY, o RCY, ele passa para lá dividindo 21. 21 dividido por 7, 3 kN. Então, ó, lembrem que é RCY aqui, tá? Desculpa. Então, o RCY ele vale 3 kN. Agora que eu já sei o valor do RCY, eu posso voltar nessa primeira equação aqui e substituir o valor dele por 3, né? Substituir RCY por 3. Então, ó, mais RAY menos 7 mais RCY igual a zero. Só que eu sei que o RCY vale 3, então vou substituir. Então, RAY menos 7 mais 3 igual a zero. Menos 7 mais 3, menos 4. Quando 4 passa para o lado de lá, mais 4. Então, RAY igual a 4 kN. Tudo bem? Então, achei tanto RBY quanto RAY, tá? Desculpa, RCY e RAY. Nosso próximo exemplo, bem parecido, com a diferença que agora eu tenho duas forças, tá? Então, ó, ponto A sobre um rolete, ponto B sobre um rolete, forças externas 2 kN e 3 kN, distâncias 2 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Vou começar pelo diagrama de corpo livre. Então, ó, em A vai surgir uma reação na vertical, chamei de RAY, em B também vai surgir uma reação na vertical, chamei de RBY, tá? Vou começar pela soma de forças em Y igual a zero. Então, ó, RAY setinha para cima, ele fica positivo, 2 kN setinha para baixo, negativo, menos 2, 3 kN setinha para baixo, menos 3, RBY setinha para cima, mais RBY, tudo isso igual a zero. Não descobri ainda nem RAY nem RBY. Agora, então, eu vou fazer a soma de momentos igual a zero, pegando como referência o meu ponto A, tá? Então, a partir do ponto A. A partir do ponto A, a primeira força que aparece tentando girar, ó, é o 2 kN, e ele tenta girar no sentido horário. Então, isso vai gerar um momento negativo. Menos 2 kN vezes 2, que é a distância do ponto A. Aqui, menos 2 vezes 2. Depois, o 3 kN, ó, tenta girar no sentido horário também. Então, fica um momento negativo de menos 3 vezes a distância do ponto A, que é 5. Ó, 2 mais 3, 5. Mas, no ponto B aqui, eu tenho a RBY tentando girar a estrutura no sentido anti-horário. Então, esse momento vai ficar positivo, fica mais RBY vezes a distância lá do ponto A, que é o comprimento total aqui do meu material de 9 metros. Tá? É isso, né? 2 e 3, 5, 4, 9. Beleza, tudo isso igual a zero. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 3 vezes 5, menos 15. 9 vezes RBY, 9 RBY, isso igual a zero. Menos 4 com menos 15, menos 19. Quando ele passa para o lado de lá da igualdade, ele fica positivo, 19. O 9 que está multiplicando RBY passa dividindo. 19 por 9, 2,1 kN. Então, agora que eu já sei o valor do RBY, eu vou substituir ele aqui para descobrir quanto vale o RAY. Então, ó, copiei a minha equação de novo aqui. RAY menos 2 menos 3 mais RBY é igual a zero. Substituí o RBY por 2,1. Então, RAY menos 2 com menos 3, menos 5, mais 2,1 vai dar menos 2,9, que quando passa para o lado de lá, fica mais 2,9 kN. Então, determinei tanto RBY quanto RAY. Tudo bem, pessoal? Bem tranquila essa matéria, né? Na segunda a gente também concordou que ela é bem tranquila. Vou deixar um exercício só para entrega no Moodle. Tudo bem? Até mais, gente. Bom final de semana. Dúvidas, me avisem. Até segunda-feira.